O Lula embarcou esta noite em nova viagem internacional para falar com o Papa, o Macron e os presidentes da Itália e da África do Sul. O tema principal deverá ser a guerra na Ucrânia, justamente nesse momento em que os Estados Unidos voltam a se aproximar em conversas diretas com a China, e o premier da China embarca para a Alemanha em visita ao chanceler Gustav Scholz. Haverá outros temas, principalmente aquele acordo do Mercosul com a União Europeia, mas está lá o plano do Lula para organizar um grupo de países não diretamente envolvidos com a guerra. E isso coincide também com o plano da China. A China, assim, que tem um plano ali bem elaborado e já proposto e aceito em parte por Moscou para acabar com a guerra. Mas o Lula se sente aí motivado justamente por esse tipo de distensão que ainda não chegou diretamente lá nas trincheiras da guerra, da Ucrânia principalmente, porque essas conversações envolvem, antes de mais nada, na distensão do clima, do clima de tensões que estavam ali realmente altos até poucos dias atrás, quando se anunciava uma contraofensiva da Ucrânia que todos, aquelas pessoas bem formadas do mundo, nunca acreditavam, a julgar pela situação de absoluta inferioridade da Ucrânia em relação à Rússia. E entre esses interlocutores de Lula está justamente o presidente da África do Sul, que acaba de retornar de uma viagem a Moscou e a Kiev. Aqui a gente tem nesses comentários da CNN, do programa Arena, uma visão do que será essas visitas do Lula a Paris e Roma. E embora essas opiniões aqui expressadas tenham um corte conservador, sobretudo tanto do comentarista internacional Lorival Santana, quanto o da âncora do programa, a jornalista Raquel Landim, da importância dessa agenda com Macron. Macron, que foi um dos primeiros a cumprimentar Lula, queria ter sido o primeiro, não conseguiu. Agora eles têm uma agenda por onde vai passar aí a questão do meio ambiente, mas também vão falar de acordo Mercosul, União Europeia, e tenho certeza absoluta, vão falar de guerra da Ucrânia. Lá, o Lula está indo para a cúpula do meio ambiente do Macron, Ele convocou essa cúpula que é sobre novas iniciativas para o financiamento da questão do clima, e é uma cúpula que está muito esvaziada. De países desenvolvidos só participam a França e a Alemanha, como assim, falando de líderes, como de cúpula. E de países em desenvolvimento, os importantes são o Brasil, a China e a Indonésia, que tem grandes florestas também tropicais. Aí tem 10 países africanos pequenos, que são vítimas, naturalmente, do problema ambiental, mas não são grandes stakeholders: Sri Lanka, Barbados e Cuba. Então, como financiadores potenciais, realmente, só Alemanha e França. Os 3 pontos, naturalmente, de conversa entre os dois, Lula e Macron, em primeiro lugar, claro, essa questão ambiental, a Amazônia, esse é um ponto de convergência importante, E, em segundo lugar, a questão comercial, Mercosul, União Europeia, e o Lula, na verdade, adotou uma posição que favorece o protecionismo francês, porque acaba deslocando o foco da atenção da falta de
uma solução para esse acordo para essa posição do Lula com relação às compras governamentais, né? Agora, em terceiro lugar, em relação à Ucrânia, a divergência é... Essa questão das compras governamentais, o jornalista aqui, que me desculpe, mas não tem razão. O que acontece é que a União Europeia, com esse acordo, queria, não é, forçar a que o governo brasileiro, através do BNDES, comprasse também material lá da França ou da União Europeia, esquecendo de dar prioridade às compras governamentais por parte de empresas brasileiras. Inconciliável, né? Porque o Macron ele deseja discutir a Ucrânia. Pois é, aqui diz que o Lula tem com o Macron uma posição inconciliável, porque na verdade ele, o jornalista, tem razão, porque o Macron defende, não é, com unhas e dentes aquela posição da OTAN que é de intransigência, não é? Que é justamente a posição do Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, que quer que a coisa comece do zero, ou seja, que a Rússia, não é, desista das ocupações da Crimeia ocorrida em 2014, olha só, e as ocupações mais recentes, né, de Donetsk e aquelas outras duas regiões ucranianas. Em cima das posições da Ucrânia, já que é a soberania dela que foi contestada pela Rússia, né? Então, de acordo com a lei internacional, ela tem direito à autodefesa, a Carta da ONU, esse é o artigo 51 da Carta da ONU. E quando o Lula, no dia 11 de fevereiro, tuitou que queria uma solução de paz, em seguida o Macron, marcando o Lula, falou: olha, eu acabo de encontrar com o Scholz, né, da Alemanha, e o Zelensky, da Ucrânia, e a base, Lula, para discutir a paz da Ucrânia são os 10 pontos do plano de paz apresentado pelo Zelensky. Pois é, essa situação aqui eu devo reconhecer, essa notícia, esse comentário foi feito pelo Olival Santana na última sexta-feira. Ainda não tinha ocorrido nem a viagem do presidente da África do Sul, né, o Cyril Ramaphosa, que é presidente da África do Sul, um país que integra o Clube dos BRICS, que dali estão, não é, justamente Brasil, Rússia, Índia, China e a própria África do Sul, que vai sediar o encontro, né? E tem mais o seguinte, é a viagem do secretário de Estado americano a Pequim, viagem que já foi fartamente noticiada, e que deverá render alguns frutos em termos de detente, de distensão, pelo menos das conversações ou das tratativas que abordam essa questão da guerra. Agora, com o Papa é o contrário, assim, existe convergência nessa questão da Ucrânia, né? O Papa tem adotado uma posição bem mais alinhada com a China e com a Rússia e com o Brasil do que com o Ocidente, né? O Papa ele tem uma origem de esquerda, né? E aquela visão aquela visão de terceiro mundista que a gente chama, né? De uma visão do Sul. Tal do sul global, né? Aqui o Papa não tem esquecido de enaltecer, mas daí dizer que o Papa seja de esquerda é um pouco de exagero, porque dificilmente a Igreja, não é, ao longo, não é, de seus 2000 anos, não é, que se transformou ao longo da história justamente num grande porta-voz dessas questões de guerra, nas soluções de paz. Como se o colonialismo, nesse caso, viesse dos Estados Unidos e da Europa, quando quem está tentando tomar um país, nesse caso, é a Rússia. E aí, claro, os outros temas, além de Ucrânia, são... Só para terminar essa questão aí da guerra da Ucrânia, o jornalista que insiste em dizer que a Ucrânia é a coitadinha lá, juntamente com a OTAN,
quando foi justamente a OTAN que fez o cerco à Rússia, né, e deixou a Rússia justamente ali entalada com aquelas penetrações, inclusive militares e neonazistas ali na Ucrânia, que era justamente para provocar a Rússia. A questão da fome, né, do combate à fome e à pobreza, e a questão ambiental. Então, com o Papa, a conversa vai ser bem tranquila. Os dois estão na mesma página nos 3 assuntos principais. Seja como for, o fato é que o Lula terá ali uma agenda cheíssima de contatos na Europa, fora os telefonemas que ele deverá dar juntamente com sua equipe, tanto para Moscou quanto Kiev. Então diz que o roteiro da viagem prevê compromissos de terça a sexta-feira em Roma, no Vaticano, e em Paris. Guerra na Ucrânia, questões ambientais e acordo Mercosul-União Europeia estão na pauta de Lula. Aqui está, o Lula já viajando esta noite no avião presidencial e sendo saudado ali no pé da escada pelo vice-presidente Alckmin, o Geraldo Alckmin, que presidirá o país ao longo dessa ausência até sexta-feira de Lula. Aqui diz mais que o primeiro compromisso de Lula será nesta terça-feira, numa reunião com o sociólogo Domenico De Masi, em Roma. Primeiro destino da viagem. Os encontros com políticos irão de quarta a sexta-feira. Entre os temas previstos para a discussão estão a guerra na Ucrânia, como já foi falado, reunião com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella, em Roma. Ele não vai se encontrar com a primeira-ministra lá, não é, a Meloni, uma moça de ultradireita. Audiência com o Papa Francisco no Vaticano, encontro com o prefeito de Roma, Roberto Galtieri. Quinta-feira vai ter a cúpula para um novo pacto financeiro global em Paris. Discurso no evento do Power Our Planet no Campo de Marte em Paris. Jantar oferecido pelo presidente Emmanuel Macron aos chefes de delegação participantes da cúpula. Participação no diálogo de alto nível da cúpula em Paris, almoço de trabalho oferecido por Macron a Lula. Aqui tem uma foto antiga, quer dizer, não é tão antiga assim, porque o Lula já teria sido eleito nessa oportunidade quando ele visitou o Papa.